Dando continuidade aqui então, pessoal, vamos falar de meiose e mitose em eucariotos. Só para complementar aí o conhecimento de vocês, ajudar, auxiliar na compreensão do material, tá? Então a gente estava aqui, ó, genoma, DNA, genes e cromossomos, falamos de replicação de DNA, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui na meiose e mitose, vou mostrar tudo que você precisa saber para entender meiose e mitose, te ajudando a compreender o conteúdo que está aí no nosso material, tá? Uma das principais dúvidas que eu tive, né, provavelmente vocês também vão ter, é o porquê de quando eu coloco cromossomo lá no Google e busco imagens, eu vejo imagens como essa da esquerda e imagens como essa à direita. O que está acontecendo aqui? À esquerda, nós temos os pares de cromossomos homólogos. Então, quando o espermatozoide do seu pai se fundiu ao óvulo da sua mãe, o espermatozoide tinha 23 cromossomos, o óvulo tinha 23 cromossomos. A fusão dos dois originou você com 46 cromossomos. Beleza. Quando a gente pega o cromossomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23 do seu pai e do primeiro até o 23º cromossomo da sua mãe, eles foram dispostos em pares. E esses pares foram chamados de homólogos. Ok. Então, no momento em que a sua célula se originou, como é que estavam os teus cromossomos? Estavam exatamente conforme está mostrado aí nessa figura à esquerda. Ok? Beleza. Depois disso, esses cromossomos se desenovelaram. Aí, no momento da tua primeira divisão celular, que é quando aquela célula-ovo vai estar implantada lá na placenta, e ela vai se duplicar pela primeira vez, a mórula, né? O que acontece? Esses cromossomos aí da esquerda já estão desenovelados em fitas de DNA. Cada cromossomo desse vai virar uma fita de DNA. A fita duplicada, conforme eu mostrei para vocês anteriormente. E aí, quando essas fitas duplicadas se condensam, esses cromossomos vão estar unidos pelo centrômero. Vocês percebem aqui na figura à esquerda que eles têm uma partezinha aqui no meio, ó, uma reentrância. É justamente por aqui que os cromossomos, quando são duplicados, se unem. Então, à esquerda, a gente tem os cromossomos de uma célula somática e à direita, cada cromossomo desse está duplicado, unido pelo centrômero. Então, é por isso que a gente vê essas figuras. Você coloca cromossomo, vai aparecer cromossomo dessas duas maneiras, né? Esse xão da Xuxa, para quem tem mais ou menos a minha idade e lembra do show da Xuxa, né? Parece o X da Xuxa. E no formato vermiforme, que a gente vê aí na figura à esquerda, tá? Então isso aqui já resolve muito bem várias das dúvidas que os alunos têm. Eu também tinha essa dúvida, né? Por que o cromossomo estava no xão ou por que ele estava vermiforme.
Essa figura à direita aqui também, pessoal, demonstra aquilo que a gente já havia comentado na aula anterior, que é o cariótipo. Então, lembra que eu falei que tem um exame do cariótipo para perceber alterações nos genes de um indivíduo? E aí dá para diagnosticar se ele é portador de uma síndrome de Klinefelter, Down, etc. É porque no momento da mitose, o DNA se duplica e é condensado nesses cromossomos aí, unidos pelo centrômero. E aí, nessa hora, os cromossomos são corados, aplica-se um método de coloração lá do núcleo, uma tinta, joga uma tinta lá no núcleo lá, depois separa os cromossomos, tira a foto, faz um Photoshop e coloca eles aí, um do ladinho do outro. E nessa figura, morfologicamente, né, dá para perceber se tem um cromossomo a mais, se tem um cromossomo a menos. Beleza? Qual cromossomo é qual, a que homólogo ele pertence, qual é o par, se é o primeiro par, se é o oitavo par, se é o nono par, porque eles são muito semelhantes dentro de uma mesma espécie. Beleza? Mais uma ilustração dessas para vocês. Então, adicione isso ao seu vocabulário, né? Cromossomos homólogos, centrômero. Isso vai ter, tem essas e outras palavras, né? A gente vai ter isso aí no livro. Então, para facilitar a compreensão de vocês, já vai essa explicação aí, tá? Desse assunto meiose e mitose. Então, se a gente pegar qualquer célula tua aí agora, o cromossomo não vai estar desse jeito aqui que está à esquerda. Tá? Por quê? Porque o cromossomo só condensa na hora da mitose e da meiose. Pega uma célula da pele tua. O único jeito que você vai fazer o cariótipo de uma célula da pele é dessa forma que está aqui à direita. Ó. O cariótipo. Uma célula da pele, uma célula do sangue. Não tinha cariótipo do sangue periférico? Lá num dos exames que eu mostrei para vocês? Então, o cariótipo só é feito com os cromossomos duplicados, preparados para a mitose. Ou, se você pegar uma célula que vai dar origem a gametas, uma célula germinativa, aí você pode ter também os cromossomos desse jeito aqui. No gameta, vai estar desse jeito aqui, quando ele estiver pronto. Só que não são 46 que tem dentro do gameta. No gameta a gente tem 23 cromossomos, tá? Então, isso aí já facilita seu entendimento, né, a respeito do comportamento dos cromossomos. Quando você estiver vendo mais especificamente aí meiose e mitose no material, isso já vai facilitar seu entendimento. Então, olha aí, os cromossomos do homem e da mulher. Eles estão assim dentro da tua célula agora? Não. Eles estão desenovelados. Eles se transformaram, então, em fitas de DNA, para que esse DNA pudesse ser usado para transcrição gênica. O DNA vai se transformar em RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai se transformar em proteínas posteriormente. É o que a gente chama de síntese proteica. Mas o destaque que eu queria dar para vocês é, ó, o homem tem o cromossomo X e o cromossomo Y no 23º par, né? E a mulher, 2 cromossomos X. E eles estão ali dispostos, né, nos pares de cromossomos homólogos. Beleza? Então, nesse capítulo, você vai ter que ser capaz aí de identificar o processo de divisão celular e sua importância para o organismo. Qual que é a importância dele para o organismo? Porque se essa divisão celular não acontecer, ou tiver problemas, células vão ser originadas também
com defeitos no DNA. Isso predispõe a diversas patologias, né? Se isso já acontece num gameta, se isso acontece, por exemplo, no espermatozoide, fica faltando um cromossomo lá, e aí ele se une a um óvulo, a gente vai ter também problemas genéticos associados a isso, tá? Também é necessário que, depois da leitura desse material, você descreva as etapas de divisão celular por mitose e saiba explicar a divisão celular por meiose. Então, me ajudem. O difícil, meus amigos, foi descobrir isso aí. Agora que já descobriram, basta você ler. Professor, eu li, mas não entendi. Lê de novo. Uma hora você vai entender. E, óbvio, contem comigo para ajudar vocês. Então, qual que é a principal dúvida que vocês terão durante o estudo da meiose e da mitose? Pretendo acabar com ela agora. A mitose é um processo mais simples de se entender. Porque a meiose, ela tem uma mitose junto, tá? Então, existe o fenômeno da mitose e o fenômeno da meiose. A mitose a gente estuda ela primeiro justamente porque durante o fenômeno da meiose, no finalzinho lá tem uma mitose, tá? Então, se você entender a mitose já de cara no começo aqui, a meiose fica mais fácil de entender também. O que eu preciso que vocês incorporem em mente na hora de estudar? Então, o cromossomo está lá, no formato de xão da Xuxa. Só que não é um X assim, tá, pessoal? É assim, ó. Eles estão unidos pelo centrômero. Tinha um, duplicou, uniu pelo centrômero. Por isso que eles formam aquele xão. Quando esses cromossomos são separados ao meio, ou seja, quebra o centrômero, e eles são puxados cada um para um lado da célula, e aí deu, acabou, esse é o processo de mitose. Você tinha uma célula com 46 cromossomos, eles se duplicaram, condensaram e se separaram. De novo, 46 para cada lado. Maravilha. Houve a manutenção do material genético, mitose. Então, quebra ao meio. Já de cara, quebra o cromossomo ao meio. No fenômeno da meiose, é um pouco diferente. Porque, primeiro, os cromossomos são separados inteiros. Então, vai ficar 23 cromossomos duplicados de cada lado. E aí, depois vai acontecer uma mitose. Que aí, esses cromossomos que estão duplicados vão se dividir ao meio. Então, no final, vai gerar 4 gametas. 4 gametas com 23 cromossomos cada um. Faz a matemática aí, ó. A célula tem 46 cromossomos, não tem? Duplicou em 2. Replicou, né? O DNA. Fez uma réplica, então teve uma duplicação. Falar que duplicou em 2 é até redundante, né? Mas duplicou. Ok. Então tinha 2 vezes 46, né? Se eu quero criar gametas, e cada gameta tem 23, isso vai me originar 4 gametas com 23 cada uma. Isso, se você está vendo essa aula antes de fazer a leitura do material, pode ser que fique confuso. Mas eu tenho certeza que depois de ler o material você vai conseguir entender. Tem vídeo para te explicar. Vamos ver se entra. Não entrou. Agora vai. Não vai. This Oi. visualization. A gente já viu, né? Um vídeo parecido esse aí, né? Olha lá
como é que está o cromossomo dentro da célula. Ó. Vamos ver aqui que é melhor. Né? Então, ele estava lá, ó, mas ele estava duplicado. Então, essa parte de cá é a cópia da parte que está atrás. Essa partezinha aqui tá mais amarelada, né? E a parte de trás mais roxinha. Então, aquele um cromossomo duplicou e ligou pelo centrômero. E aí vocês vejam que tem esses dois filamentos, pegando no cromossomo de cá, no centrômero, né? Desse lado de cá, e esse outro filamento conectado ao centrômero do lado esquerdo. Olha aí que interessante. Ó. Vê se fica mais claro agora. Vocês perceberem que tem um cromossomo aqui, o outro lá mais para a parte de trás, e essas fibras, que são microtúbulos conectados no centrômero. Aqui está a divisão entre os dois. Um é uma réplica do outro. Ele estava lá naquele par de homólogos. Duplicou. E agora ele está aí. E se eles forem separados ao meio, então, os cromossomos que estão unidos pelo centrômero forem quebrados ao meio, mitose. Olha aí que bonito. Essa parte aqui é o centrômero. A essa região se dá o nome de kinetocoro. Olha os microtúbulos conectados ao centrômero aqui pelo kinetocoro. Daqui a pouco vai chegar a hora de ver as proteínas motoras. Tá vendo essas proteínas andando aqui pelo microtúbulo? Ó? São as proteínas motoras. É assim que acontece a sinalização celular, tá? Essas proteínas andando pelo microtúbulo. Olha lá, começaram a andar. Então, quando ela chega lá do outro lado, ela dá o sinal. Ó, todos os cromossomos esses cromossomos estão duplicados, estão unidos pelo centrômero. Vamos começar a puxar, pessoal. As proteínas correndo, que maravilha. E aí começa a puxa de lá, puxa de cá. Uma hora, esse cromossomo aí, duplicado, será partido ao meio. Isso acontece na metáfase. Aí separa as cromátides irmãs. Separou, foi um cromossomo para cada lado, né? E a célula depois se divide aqui, divide o citoplasma ao meio também. E aí de uma célula agora eu tenho duas. Mitose. Eu quero que vocês sejam capazes de explicar esses vídeos. Ok? Se vocês forem capazes de explicar esses vídeos com as suas palavras, escrevendo, com base, é óbvio, no material que vocês têm aí, é esse o nosso objetivo. Eu não quero pegar vocês depois lá na bioquímica, na farmacologia e falar de cromossomo e ninguém saber o que significa cromossomo, tá? Olha aí, ó. O cromossomo foi duplicado, o DNA foi duplicado, condensou num cromossomo, cada cromossomo, né?
Duplicado está lá conectado pelo centrômero. Depois, esse centrômero é separado. Os cromossomos são separados. As cópias são separadas. Né? E vai formar uma nova célula. Fechou? Mitose. E a meiose? É o processo de formação dos espermatozoides. Como é que ocorre a divisão da meiose? Primeiro, ó, não sei se deu para ver, foi muito rápido, né? Mas eu não estou quebrando o cromossomo ao meio. O cromossomo está sendo separado inteiro aqui. Eles vão inteiros primeiro para os lados da célula, para depois acontecer uma mitose, que nem a gente viu anteriormente, né? Acho que vai mostrar. Olha lá. Então, essa é a principal diferença. Na meiose, tem uma mitose. Só que essa mitose ocorre com 23 cromossomos. Na mitose, propriamente dita, só mitose, ela ocorre com os 46 cromossomos. É por isso que eles têm esse nome diferente, pessoal. Mitose é só mitose. Ocorre com 46 cromossomos. Agora, a meiose, primeiro, separa os cromossomos inteiros para cada lado. Então, eu vou ter 23 cromossomos duplicados de cada lado. Quando eu faço a mitose 2, nessa célula aqui, eu vou ter duas células com 23 cromossomos em cada. Que eles não estão duplicados aqui, esses 23 cromossomos estão vindo para o lado de cá e os 23 para o lado de cá. Quebrando eles ao meio, duas células com 23 cromossomos cada uma. Agora, não tem jeito de você não entender meiose e mitose. Essa é a principal dúvida que os alunos têm, né? Um cromossomo na meiose, primeiro, né, ele é separado inteiro, sem quebrar. E aí depois acontece a mitose. Mitose 2. E aí veja que são obtidas 4 células. 4 células. No final da meiose. Cada célula com 23 cromossomos. Por agora é isso. Faço um apelo aí para vocês. Por favor, sejam capazes de explicar esses vídeos. Ou seja, construam aí um resumo, né, com as palavras de vocês, definindo o que é mitose e o que é meiose, tá? Porque realmente não tem nada parecido que a gente possa usar no nosso dia a dia para explicar isso aqui. Isso é algo que só existe aqui, na genética e na embriologia, né? E reparem também que esse assunto que a gente está vendo aqui, né, junto da genética, também vai ser, quer dizer, é o assunto também da embriologia. É a produção dos gametas e a meiose, né? Então, na hora que você estiver vendo o material referente à embriologia, esse assunto estará ali também. Então, você vai ter duas oportunidades de ler a respeito de meiose, né, nessa disciplina. Dúvidas, sugestões e comentários, fico à disposição de vocês.